gente! Eu sou a Verônica e essa é a leitura dos capítulos de 109 a 116 do livro Cartas de uma Morta, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 109 Nas esferas vizinhas da Terra. Não são poucos os que na morte presumem o encontro inesperado de uma fonte inesgotável de onisciência e julgam, na sua inércia intelectual, que os espíritos são criaturas sobrenaturais, cuja zona lúcida já atingiu o zênite do conhecimento. Tais julgamentos são absolutamente falsos, não só na sua base como na sua estrutura, porquanto supõem que o espírito encarnado representa outra individualidade, conferindo à carne determinados poderes que ela está muito longe de possuir na sua situação de elemento passivo e maleável. A matéria, com seu complexo atômico, nada mais significa que um revestimento temporário, condição necessária à tangibilidade do ser. Todavia, somente quando as lesões orgânicas dentro das provações individuais geram obstáculos ao surto evolutivo da personalidade, tem ela uma zona de influência natural sobre o desenvolvimento moral dos indivíduos. Por exemplo, os loucos, não obsessos, os cegos de nascimento, os que surgem do berço com graves deslizes de ordem corporal, semelhantes espíritos, têm a empecer-lhes o círculo do progresso na atuação do organismo. Mas, na generalidade dos homens, a matéria nada mais é que a veste temporária que o fenômeno da morte nos faz trocar por outra, diferente em suas expressões estruturais, porém, sempre a mesma base de ordem material, de acordo com as necessidades do novo plano onde teremos de desenvolver as nossas atividades. É, portanto, natural que o nosso ambiente, em grande parte, ainda seja caracterizado pelas ideias e concepções da Terra. São inúmeros os que examinam as nossas descrições do espaço imbuídos de ideias preconcebidas, incapazes de nos criticar com isenção de ânimo. Contudo, isso não altera nossa maneira especialíssima de viver aqui. As leis naturais são sempre as mesmas. A ordem, na sua expressão divina, não pode ser modificada. Se os núcleos humanos entrassem no torvelinho de uma conflagração universal e se todas as criaturas perdessem a vida em seus excessos, o Sol não deixaria de fazer o seu percurso na imensidade. A Lua prosseguiria com suas mudanças, as correntes polares seriam as mesmas, a natureza continuaria criando sob o olhar misericordioso de Deus, e as estrelas entre os seus reflexos sorririam de longe para a terra silenciosa e desabitada. É inútil, portanto, revoltar-se ou sentir incompreensões em face das nossas exposições da vida real. A crítica não destrói as realidades, por mais judiciosas que nos apareçam. Capítulo 110 A vida em toda parte. Nossa vida aqui é o prolongamento da vida humana. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Uma gota de água encerra um universo infinitesimal, onde uma grande humanidade microscópica vive, trabalha e palpita. Se Deus se conserva inatingível ao nosso entendimento atual, porquanto não podemos concebê-lo segundo a nossa individualidade, o único índice que possuímos para apreciar os outros, também a vida como manifestação de sua divindade, ainda não é compreendida por nós, em toda a intensidade de suas grandezas multiformes. Aqui, desenrolam-se as nossas atividades, à maneira dos homens, e nessa segunda zona onde me encontro e aguardo oportunidade feliz para reencarnar-me na Terra, apenas o que observo é que os homens são mais aperfeiçoados em seu modo de sentir, considerando-se totalmente eliminada a hipótese de guerras e dizimações de quaisquer obras. Há mais impulso de fraternidade nestes núcleos de seres, onde se agitam sentimentos humanos em sua generalidade. Capítulo 111 As afinidades raciais. O amor, a esperança, a tristeza, a fé, a confiança, o caráter, a sinceridade e demais atributos da personalidade humana aqui estão vivos, palpitantes.
Tenho observado, porém, que, apesar de livre do perigo das lutas fraticidas, entre todos existe grande movimento de afinidade racial, parecendo-me que a questão das raças aí na Terra está subordinada a um forte ascendente de natureza espiritual. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes falanges à parte e em locais diferentes uns dos outros. Nos núcleos de suas atividades, conservam os costumes que os caracterizavam e é profundamente interessante observarmos de perto como essas imensas colônias espirituais diferem umas das outras, apesar de se encontrarem ligadas pelos mais santos laços de fraternidade e do amor. Capítulo 112. Hegemonia de Jesus, a esfera cheia de sol. Muitos dos componentes destes núcleos tão arraigadamente conservam o modo de pensar que possuíam no planeta terráqueo, que raros são os que não relutam em aceitar a hegemonia espiritual de Jesus Cristo como orientador e guia do orbe que deixamos e ao qual ainda estamos ligados por fortes elos de natureza afetiva, segundo o grau de progresso que já alcançamos. É comum notarmos, então, pregadores do Evangelho do Mestre por toda parte, esclarecendo as consciências e iluminando os raciocínios. Inúmeras colônias desconhecem ainda a mensagem da Boa Nova, apesar de terem as suas leis de caridade, de fraternidade e de amor como a terra as possuía antes do cumprimento das profecias que anunciavam o aparecimento do Senhor. Mas há, sobre todas essas esferas, falando de oitiva, segundo as explicações que tenho recebido de grandes mestres da espiritualidade, uma esfera cheia de sol, de claridade bendita e de belezas inenarráveis, onde promana a fonte que poderemos chamar inspiracional. Do seu centro, dimanam todos os elevados conhecimentos que felicitam as leis humanas, e os seus raios são refletidos pelas mentes que estão em correspondência direta com a sua grandeza, em concepções de bondade, de tolerância, de sabedoria e de amor. Assim está explicado porque, muito antes de Cristo, já existiam na Índia grandes pensadores, essencialmente evangélicos nas suas doutrinas, pois a Grécia, o Egito e o Oriente já possuíam as teorias da solidariedade e de fraternidade humana. Dessa esfera grandiosa, parte o equilíbrio para todas as correntes espirituais entre a Terra e as esferas que lhe são concêntricas. Capítulo 113. Continuação da Terra. É desse modo que tenho visto aqui muitas extravagâncias de costumes. Por exemplo, na primeira esfera, mais apegada à Terra e às suas ilusões, temos muitas organizações à maneira do planeta. São inúmeras as congregações de espíritos que se dedicam às salvaguardas de seus ideais religiosos sobre o orbe terráqueo. A Igreja Romana, por exemplo, tem aí organizações, conventos, irmandades que defendem os seus erros e assim, de facção em facção, podereis compreender a imensidade de nossa luta. Nas colônias de antigos remanescentes da África, vim conhecer costumes esquisitos, como bailados estranhos ao som de músicas bizarras que me deram a impressão de fandangos, tão da preferência dos escravos do Brasil. A luta estabelecida não é pequena. A nossa existência é a continuidade da vida material com todas as suas características. Vem daí o nosso contínuo conselho para preparardes uma vida melhor, pela aquisição de virtude e conhecimento. Assim como tenho visitado outros mundos e outros ambientes, cujas belezas constituem um sagrado estímulo para minha vontade de progredir e aprender, igualmente muita coisa lamentável tenho presenciado, optando sempre pela exortação fraterna, a fim de que saibas aproveitar proficuamente o vosso tempo na face do orbe que atualmente habitais. Desejaria dizer-vos algo quanto às manifestações da vida sobre a superfície de Marte, mas temos de contar convosco o tempo, se estamos ao vosso lado, e é assim que observo o adiantamento das horas. Se Deus permitir, falarei na próxima semana de outros ensinamentos obtidos por mim nessa terra distante. Deus vos dê boa noite e vos abençoe.
Capítulo 114. O planeta Marte. Meus amigos, é com permissão dos nossos guias dos planos superiores que desejo prosseguir nesta noite as minhas narrativas de além-túmulo. Não está em nós a presunção de resolver incógnitas científicas e nem derrogar os decretos do Altíssimo, que do lado de cá nos merece a mais sublime de todas as venerações. Escreva essas impressões somente objetivando a consolação dos que sofrem, visando a amplitude das esperanças dos que compreendem, a fim de que aguardem, confiantes na bondade de Deus, o prêmio compensador da vida em outras paragens mais felizes, onde a alegria não se extingue, como na terra, e a paz é uma vibração permanente do pensamento de todas as criaturas. Aqui tenho aprendido que há mundos de todas as espécies, diversificados em sua natureza como a essência dos sentimentos das almas, mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração. Todas essas distantes pátrias que os vossos telescópios focalizam dentro da noite imensa não poderiam estar vazias e abandonadas. Não se compreende uma cidade edificada, rica de monumentos e obras, sem habitantes e sem vida. Os planetas que rolam no infinito constituem a família universal, por excelência. Cada um deles comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. É tola a vaidade do homem terreno afirmar-se a única criatura pensante do universo, mesmo porque a Terra é um dos planos mais obscuros e mais repletos de amargura para quantos já experimentaram algo das felicidades imorredouras que a evolução do sentimento do raciocínio pode facultar. Para as almas acendradas do amor, a Terra é bem o recanto do exílio e das sombras. Todavia, vós outros, os que estudais, tomados da disposição benéfica de conhecer a vida espiritual em suas mais remotas e múltiplas modalidades, deveis arquivar no coração o tesouro divino da esperança. Se na atualidade as dores vos ascendiam, sabeis que a vida não se circunscreve no âmbito mesquinho do orbe terráqueo. Patrimônio da criação e divindade de todas as coisas, é ela a vibração luminosa que se estende pelo infinito, dentro de sua grandeza e do seu sublime mistério. Capítulo 115. A viagem vertiginosa. Mas eu vos prometera falar de minha excursão ao planeta que vos é vizinho e vou me desviando em considerações doutrinárias e filosóficas, esquecendo o escopo de minha visita. É para vossa ciência uma afirmativa audaciosa dizer-vos que pude ver o planeta Marte, identificando-me com seus elementos a fim de conhecer de mais perto as suas belezas ignoradas. A verdade, porém, tem igualmente as suas revelações pelos caminhos da fé. Nem tudo se mostra somente nas análises frias dos laboratórios e das suas retortas. As grandes realidades primeiramente falam ao coração. Na atualidade, à míngua de elementos mais positivos de ordem material, nós vos falamos como se fôssemos vítimas de nossos surtos imaginativos, mas dia virá que os homens hão de verificar com as positividades requeridas a veracidade de nossas afirmativas. Como das outras vezes, meus amigos, não pude fazer sozinho uma excursão dessa natureza. O guia de sempre conduzia os meus passos, e foi assim que bastou um pensamento forte de nossa vontade concentrada nesse objetivo para que efetuássemos essa viagem vertiginosa, cuja duração foi de poucos segundos, de acordo com a vossa contagem do tempo aí na Terra. Capítulo 116. Paisagem de Marte. Vi-me à frente de um lago maravilhoso, junto de uma cidade formada de edificações profundamente análogas à da Terra. Apenas a vegetação era ligeiramente avermelhada, mas as flores e os frutos particularizavam-me pela variedade de cores e de perfumes. Percebi perfeitamente a existência de uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar, na sua composição, afigurava-se muitíssimo mais leve. Assegurou-se-me então o mestre que me acompanhava que a densidade em Marte é sobremaneira mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita.
Vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. Percebi que a vida da humanidade marciana é mais aérea. Poderosas máquinas, muitíssimo curiosas na sua estrutura, cruzavam os ares em todas as direções. Vi oceanos, apesar da água se me afigurar menos densa, e esses mares muito pouco profundos. Há ali um sistema de canalizações, mas não por obras de engenharia dos seus habitantes, e sim por uma determinação natural da topografia do planeta, que põe em comunicação contínua todos os mares. Não vi montanhas, sendo notáveis as planícies imensas, onde os felizes habitantes deste orbe desempenham as suas atividades consuetudinárias. As águas são muito raras, as chuvas quase que se não verificam, mostrando-se o céu geralmente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande parte das águas desse planeta desapareceram nas infiltrações do solo, combinando-se com elementos químicos das rochas, excluindo-se da circulação ordinária do orbe.